Para continuar interpretando o lactato, a gente vai dar seguimento às causas organizadas pela relação lactato-piruvato. A gente conversou bastante sobre hiperlactatemia de estresse, falou sobre todas as causas que aumentam a glicólise, convulsões, tremores, exercício, efeito Warburg, beta-2 agonistas, catecolaminas exógenas e cocaína. Eu até mencionei rapidamente sobre a piruvato desogenase quando a gente relembrou a fisiologia celular do lactato. E eu te lembrei que a tiamina, a vitamina B1, ela é coenzima para a piruvato desogenase. Ela também é envolvida no ciclo de Krebs e na propagação do impulso nervoso. A deficiência de tiamina ela é muito rara, mas é a causa, de hiperlactatemia. Ela pode apresentar 4 fenótipos diferentes. O beriberi seco, que é uma neuropatia periférica simétrica, beriberi seco, que é uma neuropatia simétrica com acometimento sensitivo motor, com um predomínio distal. O beriberi úmido, que além da neuropatia apresenta cardiomegalia, cardiomiopatia, insuficiência cardíaca, edema periférico e taquicardia. A encefalopatia de Wernicke, que é caracterizada por índice agudo de confusão mental, oftalmoplegia. Na verdade, o sintoma ocular mais comum é nistagmo, mas a tríade clássica é a confusão mental, oftalmoplegia e ataxia. Esse quadro da encefalopatia de Wernicke pode ser precedido de cefaleia, astenia, irritabilidade, redução da tensão, perda de equilíbrio. E depois que ele se apresenta, ele pode evoluir, se ele não for tratado, com paralisia espástica, hipertermia, rigidez de nuca, coreia. E cronicamente ele pode evoluir com a sua forma crônica, que é chamada síndrome de Korsakoff, que é uma demência caracterizada por amnésia principalmente anterógrada e confabulações. No contexto da medicina intensiva, a deficiência de tiamina, tanto na forma de beriberi quanto na encefalopatia de Wernicke, é significativa como complicação de cirurgia bariátrica e em pacientes em nutrição parenteral. Na verdade, o risco com NPT é extremamente baixo, mas diversos casos são mencionados na literatura por conta de uma falta generalizada de multivitamínicos intravenosos que ocorreu na década de 90 nos Estados Unidos. Mas está lá, teoricamente, são as 2 causas importantes para terapia intensiva. Em pacientes sépticos de 2 centros em Massachusetts, a administração de tiamina, em comparação com o placebo, não levou à redução dos níveis de lactato. 68% dos pacientes não tinham deficiência de tiamina. A ideia do estudo era justamente observar se a administração de tiamina poderia reduzir a hiperlactatemia, independentemente de ter ou não. Mas um detalhe, impressionante, os pacientes de Massachusetts, impressionante a prevalência de deficiência de tiamina nessa população, 32% de prevalência de deficiência de tiamina, na dieta de Boston que essa galera fazia. Além da deficiência de tiamina, a sepse é uma causa importante de redução da piruvato desogenase, a PDH, nos músculos esqueléticos, de forma independente da concentração de piruvato e da produção de energia celular. O mecanismo ainda não foi esclarecido. Porém, apesar da redução da atividade da PDH figurar em diversas revisões, capítulos de livros, como um mecanismo relevante de hiperlactatemia, a gente não tem tanta certeza dessa relevância. Por quê? Uma coisa é o paciente com deficiência de tiamina que faz hiperlactatemia, não tem dúvida. Agora, com relação à sepse, será que essa redução da atividade da PDH pela sepse é de fato relevante? Bom, o dicloroacetato é uma droga sintética, é uma base
que está há décadas em busca de uma doença para tratar. E em 1973 foi demonstrado o efeito do dicloroacetato na ativação da piruvato desidrogenase. Em 1983 foi publicado na New England Journal of Medicine um ensaio clínico não controlado com o uso de dicloroacetato em 13 pacientes com hiperlactatemia e acidose. 10 pacientes tiveram elevação da pressão arterial, 4 pacientes aumentaram o débito cardíaco, 7 pacientes, eram 13. 7 tiveram redução do lactato, aumento do pH, sendo que em alguns a queda foi expressiva. 2 doses aqui de cloroacetato, ele é muito parecido com o bicarbonato, mas não tem CO2 dissolvido, né? E olha lá, 25 milimol, não é nem miligrama por decilitro não, ó, milimol por litro. 25 normalizou aqui em algumas horas nesse paciente lá, paciente 5. Então realmente, né, empolga você olhar uma medicação com um efeito teórico bastante significativo. Grande problema, né? Estudo não controlado, estudo muito pequeno, e aí em 1992 foi publicado também na New England, pelo mesmo grupo, um novo ensaio, um ensaio clínico randomizado, controlado com placebo. Ambos os grupos tinham hiperlactatemia grave, tanto o grupo de cloroacetato, era lá 11,6 milimol por litro, o grupo placebo 10,4 milimol por litro. Etiologias variadas, predomínio de choque séptico. O dicloroacetato, ele realmente levou a uma redução significativa no lactato, mas, infelizmente, pouco expressiva clinicamente. Imagina, o lactato inicial médio era 11,6. A queda média foi por volta de 3,5 milimol por litro em 6 horas. Essa queda ela não se traduziu em menor mortalidade em 24 horas, que foi o desfecho primário, mas eles também avaliaram redução da mortalidade em 72 horas, não houve, 30 dias, não houve, na alta do UTI, não houve, na alta hospitalar, em 6 meses, realmente não houve diferença. Mesmo realizando uma análise pós-hoc, estratificada ali pela pressão sistólica, será? Tentando buscar algum subgrupo e tudo mais, mas isso é muito difícil quando no estudo do grupo total a gente não tem benefício, a gente achar benefício em um grupo específico, né? E isso ser de fato relevante. É o mais provável quando a gente tem um estudo negativo e busca um subgrupo positivo, se a gente encontra que esse encontro tenha sido ao acaso, né? Mas eles fizeram essa estratificação aí por pressão sistólica, tanto o grupo sem hipotensão quanto o grupo com hipotensão, aqui sistólico menor do que 90, a diferença não foi significativa, não houve diferença de sobrevida, tá? Esse estudo ele reduziu muito a probabilidade de qualquer intervenção na piruvato desidrogenase ser efetiva na hiperlactatemia da sepse, em especial da sepse, né? Porque, assim, mesmo com uma redução de mais de 20% do lactato por esse mecanismo, não teve nenhum impacto em desfecho clínico significativo. Então, assim, até pode ser que a disfunção da PDH causada pela sepse aumente um pouco o lactato, mas esse aumento, que seja um aumento assim, incremental, né, digamos assim, mas esse aumento incremental não faz mal, porque quando existe essa redução, essa redução de 3,5 milimol por litro, não houve redução de mortalidade. E por fim, falando das causas de aumento de piruvato, eu mencionei rapidamente nesse estudo que os autores citaram em ciência renal
como causa de hiperlactatemia. Esse mecanismo é improvável, porque, pelo menos em modelo experimental, a produção de lactato ela reduz e não aumenta com a redução da taxa de filtração glomerular. E o consumo de lactato se mantém constante. Aliás, o mecanismo de remoção do lactato exercido pelo rim, né, em grande proporção, na verdade, por consumo de lactato renal e não por excreção urinária, né? A excreção urinária até começa a acontecer numa fração muito pequenininha quando o lactato está acima de 5 milimol por litro. Mas, realmente, o principal mecanismo de redução do lactato por ação renal é consumo. E esse dado é ratificado pelo fato de que pacientes críticos em hemofiltração veno-venosa contínua, com uma mediana de débito urinário de 280 ml dia, tá? Então realmente pacientes oligúricos, uma mediana de clearance de creatina de 4 ml por minuto. Nesses pacientes, a remoção de lactato ela é 90%, 98% endógena e 2% apenas pelo filtro da máquina. Beleza? Então a gente entendeu todos os mecanismos de aumento do piruvato. A gente entendeu que a acidose também é um mecanismo para a hiperlactatemia. E lembra que o aumento da relação NADH sobre NAD+, também desloca a equação piruvato-lactato para o lado do lactato. Qual é a relação do NAD+, ou do NADH com a produção de energia celular? Então, o NADH é justamente o grande combustível para a geração de ATP, para a geração de energia. Na glicólise, existe a produção de 2 NADH para cada molécula de glicose. Tá? Então, uma molécula de glicose entra lá na glicólise, já produzia aqui 2 NADH. Na conversão de piruvato em acetilcoenzima A, existe produção de 1 NADH para cada molécula de piruvato. Tá? No ciclo de Krebs, existe produção de 3 NADH para cada molécula de acetilcoenzima A. E são 2 moléculas de acetilcoenzima A, 2 moléculas de piruvato por molécula de glicose. Ou seja, para uma molécula de glicose, são geradas, olha lá, uma molécula de glicose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Então, o equilíbrio, são 10 moléculas de NADH. O equilíbrio eletroquímico celular, você fala assim, caramba, o NAD+, que é positivo, né? Ele é reduzido para o NADH, e agora a gente tem uma necessidade de refazer esse equilíbrio eletroquímico. O equilíbrio é mantido porque o NADH penetra na mitocôndria, e aí ele é oxidado. Ou seja, ele perde elétrons, é transformado em NAD+, na cascata de fosforilação oxidativa, que gera energia para a ATP sintetase. Esses elétrons que são fornecidos pelo NADH são recebidos pelo oxigênio. O oxigênio reage com os prótons da matriz mitocondrial, formando água. A energia da oxidação de uma molécula de NADH é suficiente para a síntese de 3 moléculas de ATP. Caso haja alguma disfunção mitocondrial, as moléculas de NADH se acumulam na célula, passando a aumentar a relação NADH sobre NAD+.
E como a gente viu, a relação lactato-piruvato maior ou igual a 30 é indicativa de uma relação NADH sobre NAD+, aumentada. A disfunção mitocondrial ela pode acontecer por dois mecanismos, por hipóxia celular e por interferência na fosforilação oxidativa. As causas de hipóxia celular são redução do débito cardíaco, a hipoxemia, né, quando a PaO2 atinge valores abaixo de 30 milímetros de mercúrio, anemia grave, com hemoglobina menor do que 5 gramas por decilitro, e a disfunção da microcirculação. A gente vai falar melhor da microcirculação em outra aula nesse módulo. As causas de interferência na fosforilação oxidativa são a intoxicação por monóxido de carbono, a intoxicação alcoólica, a intoxicação por cianeto, por salicilatos, o uso de metformina, em especial em pacientes com disfunção renal, um clearance de creatinina menor do que 30 ml por minuto. Na verdade, as bigonidas, né? Mas atualmente, basicamente, a gente usa a metformina. E a fenformina era uma bigonida que hoje não se usa mais, mas que tem muitos relatos na literatura de hiperlactatemia por conta de fenformina. E, por fim, inibidores da transcriptase reversa, como do tipo nucleosídeo, como a azidovudina, né, o AZT, a lamivudina, o 3-TC, o tenofovir, a encitrabina, o abacavir, a didanosina, o entecavir, a estavudina. A gente sabe que essa classe é particularmente importante no tratamento do HIV, mas também da hepatite B. E como é que a gente trata hiperlactatemia? É o que a gente vai ver no nosso próximo bloco.